Vamos falar agora de Teresina, porque a Câmara Municipal de Teresina instaurou a comissão de ética que vai trabalhar na apuração do caso da prisão da vereadora Tatiana Medeiros. Hoje também foi empossado Terezinha Medeiros, na vaga do agora secretário de Esporte e Lazer, Zé Neto. Antes da primeira sessão da semana, o presidente Enzo Samuel empossa a primeira suplente do MDB, Terezinha Medeiros, que assume mandato com a licença do vereador Zé Neto para exercer o cargo de secretário de Esportes de Teresina. Também antes da sessão, o vereador Pedro Alcântara, do Progressistas, confirmou pedido para a instalação da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, com proposta de pauta bem definida e atual. Precisamos saber tudo sobre o caso da vereadora. O que nós temos aqui é um comunicado apenas na prisão dela. Nós não temos dados oficiais da Polícia Federal, do TRE e da Polícia Federal. Então nós queremos saber realmente todo o processo que envolve a vereadora Tatiana Medeiros. Ela faz parte desta casa. E essa casa não pode ficar omissa. Então essa comissão, sendo instalada, ela vai acompanhar para e passo o andamento de todo o inquérito e de todo o processo. Para daí a gente ter um juízo de valor e saber o que fazer. Pegar o regimento e dar para ela todo o direito de defesa e um julgamento justo. O plenário aprovou e a Comissão Permanente de Ética ficou com a seguinte composição: Pedro Alcântara, Progressistas; Samanta Cavalca, Progressistas; James Guerra, Avante; João Pereira, PT e Fernando Lima, PDT. Depois da formação, a expectativa é para a escolha da vereadora Samanta Cavalca para presidir a comissão. Não é somente esse caso, essa comissão já era para ter sido instalada, desde o início eu estou pedindo que ela se instale, desde o início eu estou pedindo para participar dela e agora acredito que a ocasião permitiu que ela seja instalada agora, como foi instalada agora na sessão de hoje. Nós vamos se encontrar com os membros agora, com os 5 membros que foram aprovados pelo plenário, para a gente decidir sobre a presidência e vice-presidência. Depois da sessão, pela primeira vez, o presidente da casa, vereador Enzo Samuel, rompe o silêncio e decidiu falar sobre o caso Tatiana Medeiros em relação à Câmara Municipal e ao inquérito que responde junto à Justiça Eleitoral. A expectativa agora é aguardar resultados para que a Câmara se posicione em relação ao mandato da vereadora. Da forma que viu a decisão, nossa Procuradoria entende com todo respeito ao Poder Judiciário, ela viu vaga, não se manifestou em alguns pontos e a gente quer agir dentro da legalidade o máximo possível. Lembrando que é um processo que está se iniciando, né? Não há qualquer tipo de condenação. O que se estão dizendo é que existe indício. Então a vereadora Tatiana ela vai ter o seu direito ao contraditório, à ampla defesa e aqui como presidente eu não posso agir conforme a emoção do momento, eu tenho que agir com responsabilidade e dentro do devido processo legal. Convocação do suplente. Essa consulta foi feita ao Tribunal Regional Eleitoral. Assim que ele responder, nós vamos tomar a decisão. Enzo Samuel também falou sobre o papel da instalada Comissão de Ética sobre o caso Tatiana Medeiros. É uma comissão permanente dessa casa que é votada todo ano e que foi votada mais uma vez, né? Pode ter sido que pelo caso a gente, não, vamos votar logo, mas não tem nada a ver com o caso da vereadora Tatiana. Digo e repito, o caso da vereadora Tatiana está bastante claro na nossa lei orgânica. Foi a Justiça Eleitoral que afastou ela, compete à Justiça Eleitoral fazer o julgamento, não é esta casa. A casa não pode fazer, por exemplo, chegar, vamos fazer um julgamento de quebra de decoro. Como é que eu vou fazer se não houve o transitado de julgado, não há nada de comprovação? Então o caso dela é da Justiça Eleitoral. Não cabe a essa casa fazer esse julgamento. A gente vai acompanhar o processo, esperando sempre que seja respeitado o princípio do devido processo legal. Ou seja, Erivaldo, não haverá nenhum tipo de processo agora contra a vereadora na Câmara. Exatamente. Transferiu toda e qualquer decisão para a Justiça Eleitoral, Justiça Comum, ou até mesmo um órgão de controle em relação à remuneração a ser paga em relação à vereadora Tatiana Medeiros. Ou seja, o vereador Enzo Samuel, o presidente da Câmara Municipal de Teresina, ele acha que, no momento, a Câmara deve apenas atuar como espectadora de um assunto extremamente grave que envolve uma parlamentar que integra o Legislativo da capital. E aí falou também o advogado, né, Enzo Samuel, porque fala a respeito dessa história da necessidade... Processo legal, né? Devido ao processo legal, direito a contraditório. Ou seja, eles aguardarão tudo aquilo que for produzido de depoimentos e provas
para eventualmente se manifestar formalmente com uma eventual ação de cassação, se for este o caso. Isso, Joelson. Existe a presunção de inocência que deve ser aplicada nas circunstâncias, não somente estas, mas em todas. No entanto, essa postura da Câmara, que foi observada nessa entrevista agora do presidente Enzo Samuel, já representa algo, porque o que trouxe um certo incômodo para o Legislativo como um todo e para a execução da própria administração pública era o silêncio sobre essa situação, porque era o elefante branco da sala, era algo que não dá para ser ignorado. Então, é necessário sim ter uma comissão ética, que bom que foi formada e que vão ter agora parlamentares acompanhando o caso, porque não é só sobre a vereadora Tatiana Medeiros, não é uma perseguição à vereadora Tatiana Medeiros, é um entendimento de fiscalização pública e de quais são os fatores que acarretaram a essa ausência dela na casa. Então, ter uma postura mais firme da Câmara é extremamente importante, sim. Agora, veja, Gelson, quando eu fiz um questionamento para um jurista especializado no direito eleitoral sobre esse caso, olha, a consulta, qual seria o resultado da consulta ao TRE, por exemplo? O TRE vai decidir sobre convocação ou não de suplente, sobre a natureza do afastamento da vereadora Tatiana Medeiros? Eu perguntei e ele me respondeu, abre aspas, não, a decisão do TSE já foi tomada, do TRE já foi tomada, do juiz, a decisão monocrática do juiz eleitoral já foi tomada pelo afastamento da vereadora Tatiana Medeiros do mandato. A decisão de convocar ou não o suplente é do parlamento com base no regimento interno. Justamente. Vamos esperar. Também para convocá-lo e depois ela conseguir um habeas corpus, uma cautelar. Aliás, derrubar a cautelar, né? Que tira os mandatos. Isso é possível, né? Então é possível. Inclusive, depende muito de como os juízes interpretarem o pedido de habeas corpus, que deve ser, pelo menos a defesa garantiu que entregaria até quarta-feira dessa semana à Justiça Eleitoral. Então também tem esse outro elemento, convocar o suplente para depois desconvocar. Ontem o Elivaldo Barbosa mostrou, o gabinete está lá, né, Elivaldo Barbosa? Preservado, né? Preservadíssimo, normal, tranquilo, com as inscrições lá, a decoração normal. Só não está em atividade, em cumprimento à decisão judicial. Bom, agora, em relação à vaga deixada, em relação à vaga de Tatiana Medeiros, não se sabe qual é o futuro, mas em relação à vaga deixada por Zé Neto, que agora, além de vereador, é secretário municipal de Esporte e Lazer, Terezinha Medeiros é ocupante da vaga deixada por ele. Ela é suplente e ocupa agora, pelo MDB, a cadeira de vereadora da cidade de Teresina, apesar da suplência. Vamos ver aí as imagens da posse que aconteceu hoje pela manhã. Solenidade de posse, Elivaldo Barbosa, relativamente rápida, Limão? Rápida, protocolar, antes da sessão, para que a sessão fosse iniciada já com o plenário contando com a nova vereadora, já que o mandato estava vago em decorrência da licença do vereador Zé Neto, que assumiu ontem a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, e agora sim, a vereadora Terezinha Medeiros, do MDB, assumiu, e olha, Joelson, foi necessária uma suplente assumir e já dar uma informação reveladora. Eu mesmo, não é que eu me surpreendi, mas agora eu sei a posição do MDB em relação à gestão Silvio Mendes. Já sabe? Revelada por Terezinha Medeiros. Ela falou? Está gravado. Vamos acompanhar. Aqui na Câmara, a orientação que a gente recebeu do partido é que o MDB não intervém aqui na Câmara Municipal de Teresina. É uma decisão dos vereadores e eu entendo também assim porque nós trabalhamos para a capital, nós não trabalhamos para o município. A prefeitura, ela é municipal, nós trabalhamos para Teresina. Então, o partido, nesse sentido, deixa os vereadores do partido à vontade. Então, assim sendo, não existe nenhum mal-estar nesse sentido. Aqui eu sou base do Dr. Silvio, porque acredito também nele. Eu já tenho uma ligação há muito tempo com ele. E aqui nós vamos trabalhar pelo nosso povo cada vez mais, como trabalhamos sempre, né? Principalmente pelos mais humildes, mais pobres, e neste momento desse caos que Teresina está passando. Elivaldo Barbosa, vamos lembrar aos nossos telespectadores, as pessoas que estão acompanhando a gente, que o MDB de Terezinha Medeiros indicou o candidato a vice na chapa de Fábio Novo. Né? Perfeitamente, Paulo Márcio. E agora? Caminhou com o Fábio Novo. A eleição perdeu para Silvio Mendes. Então,
teoricamente, o que as urnas indicaram para o MDB? Oposição à atual gestão. Mas a atuação da bancada na Câmara Municipal de Teresina foi deixada à vontade pelo comando do partido, foi o que revelou a vereadora Terezinha Medeiros. Vamos lá. Nós temos, então, o vereador Zé Neto, que mesmo com as ligações que tem com o PSD, mas ele é filiado ao MDB, está no primeiro escalão da Prefeitura de Teresina. Então, já podemos dizer que o MDB compõe não só a base aliada na Câmara, mas compõe a equipe administrativa da Prefeitura da capital. E na Câmara Municipal, são duas vereadoras, agora, que é Terezinha Medeiros, Lúcio Soares, e o vereador Daniel Carvalho. Então, o que se tem aí da bancada é total e ampla liberdade, segundo Terezinha Medeiros, para escolher o caminho de apoiar ou não a gestão. Terezinha Medeiros já assumidamente declara plena aliança, pleno apoio à base aliada, ou compõe a base aliada ao prefeito Silvio Mendes. Então, poderia ser diferente, né? Ela foi diretamente beneficiada com essa mexida que teve na bancada. E aí é o ponto, né, Lívia? O MDB, ok, estava lá, palanque era o de Fábio Novo, mas o fato do secretário titular ter sido chamado pelo prefeito Silvio Mendes para compor a equipe no primeiro escalão e abrir a vaga para Terezinha Medeiros me parece ser já uma construção, apesar da revelação, da declaração, né, das pessoas, como o próprio secretário e o prefeito, de que era uma indicação pessoal do prefeito Silvio Mendes, mas teve tantos desdobramentos políticos nessa indicação que o MDB agora é um partido já alinhado com o Silvio Mendes. Exatamente, Gelson. E que também tem a sua participação suprapartidária, já que o MDB ele faz parte da gestão, ele tem o seu apoio político na base, mas ele também tem esse entendimento administrativo e que percebe-se, como o Olivaldo ressaltou, de que existe uma liberdade, uma independência desses parlamentares em definirem apoio ou não a Silvio Mendes, mas que, pelo que a gente pode entender, uma tendência mais favorável à administração, o que para muitos pode ser uma surpresa devido à campanha, mas que individualmente, olhando o perfil político de cada um dos parlamentares, acaba sendo um pouco mais natural esse tipo de direcionamento. Não a todos, já que existem alguns que fazem parte da oposição, ou pelo menos são neutros em relação a isso. Mas Terezinha Medeiros é nítida a postura parlamentar de ser apoiadora de Silvio Mendes.